Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui gravando mais um episódio do nosso podcast Café, Visão e Negócios, com o intuito sempre de aproximar o direito ou oportunidade de negócio ao seu cotidiano. Estou aqui com meu sócio, meu parceiro de podcast, o Henrique. Bom dia, Henrique. Bom dia. E hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial, ao qual eu tenho muito carinho, que é o seu Sadi Beledelli, produtor rural e atual presidente do Sindicato Rural. Seja muito bem-vindo, seu Sadi. É um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com vocês, poder conversar um pouquinho sobre a principal atividade econômica da nossa região, que é a agricultura. Legal. E hoje nós vamos começar com um assunto que está em alta, né, que todo mundo gosta de ouvir, que é a sustentabilidade. O mundo precisa entender que o agro não só produz, mas também cuida do meio ambiente. E ninguém melhor que um produtor rural que está na estrada aí há quantos anos, seu Sadi? Sorriso já são 39 anos. Só de sorriso. Só de sorriso. 39 anos na agricultura. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão da sustentabilidade, como o agro cuida do meio ambiente. Então, esse é um tema assim, que está muito em evidência hoje, né, no país como um todo, no mundo como um todo, né, questão do meio ambiente, da sustentabilidade. Eu acho que aqui na nossa região, principalmente, os produtores são muito conscientes disso, são muito conservadores, né, o pessoal faz o seu dever de casa, cuida das suas nascentes de água, respeita o Código Florestal. Então, o município de Sorriso e a região como um todo, eu diria que está muito bem nesse quesito. Então, na preservação ambiental e também nos tratos da agricultura. Eu acho que também é muito importante você descartar as embalagens corretamente, você fazer as aplicações dos seus defensivos, né, que é o remédio para a planta, né, corretamente. Então, isso eu acho que o nosso produtor, muito consciente, a nossa assistência técnica na nossa região, né, os escritórios de agronomia, os escritórios de assistência técnica são muito responsáveis, dão essa orientação correta para os agricultores e eu acho que, graças a Deus, todos estão fazendo o seu dever de casa. Lógico que sempre tem algum que escapa aí um pouquinho, faz alguma coisa que não deve, Normal. mas 99% dos produtores são muito conscientes e fazem o seu dever de casa. E em números, seu Sadi, o que nós podemos falar do município de Sorriso? A preservação ambiental aqui, quantos por cento dos imóveis são preservadas, as APPs, as reservas legais? O que o senhor pode falar para nós sobre isso? Eu acho que o município de São Luís está muito, como é que eu diria assim, bem dentro do Código Florestal. Nós temos no município de Sorriso em torno de 940 mil hectares, que é a área do município. O município planta em torno de 630 mil hectares, talvez chegando em área aberta em 650 mil. Então, isso faz com que mais de 30%, em torno de 30% da área do município ainda é mata, ainda é preservada como sempre foi, vamos dizer assim, nunca foi derrubado, nunca foi feito nada. Então, o Código Florestal hoje prevê que no Cerrado a gente pode abrir 65%, mas até 2008, né, quando foi instituído o Código Florestal, o produtor poderia abrir até 80%. Então, nós temos grandes parte do município de Sorriso, dos produtores de Sorriso, e tem essa prerrogativa de abrir até 80%, então por isso que abriu em torno de 70% aí, poderia ter aberto até um pouco mais, eu diria assim, mas hoje no município de Sorriso as matas são muito cuidadas, né, e nós temos todo esse cuidado, principalmente nessa época do ano, questão de fogo, né, então o produtor está muito antenado, os produtores têm grupos de WhatsApp, pega fogo em alguma fazenda, né, uma palhada de milho, todo mundo corre socorrer, então nesse ponto, assim, os produtores são muito conscientes e trabalhando nesse sentido de preservação. E como que está a preservação das nascentes dos rios? É um tema também bastante caro na sustentabilidade, no meio ambiente, e eu acredito que é importante a gente informar esses números para a sociedade. Então, inclusive, nós temos, a ProSoja está finalizando junto com o sindicato, com os demais, a Federação da Agricultura, a FAMAC, um estudo aí, coordenado pela ProSoja, de esse levantamento que se chama um projeto da ProSoja que chama Guardião das Águas. Então, nesse projeto Guardião das Águas, está sendo feito um levantamento não só no Sorriso e na nossa região, mas no estado como um todo. E no município de Sorriso, esse estudo está praticamente concluído, nós temos aí mais de 1.400 nascentes no município de Sorriso, em quais
Então, mais de 95% delas totalmente preservadas, né? Tem alguma coisinha aí das 1.400, acho que é 10 ou 11 nascentes que estão bem irregulares, assim, que até vão ser procurados esses produtores, a hora que isso for identificado, para que eles façam essa correção. Mas dá menos de 1%, né, vamos dizer assim, irregulares. Então, eu acho que é importante isso, né, que o produtor tenha cada vez mais essa consciência, o produtor tenha essa consciência de cada vez mais preservar, né, principalmente as nascentes de água, que é muito importante. Não, é importante deixar muito claro que o produtor rural, de um modo geral, ele preserva. Não adianta você desmatar além do que pode, porque você vai ter ali um boicote na hora da venda do seu produto. Né? Então, é importante a gente deixar bem claro para a sociedade que o produtor rural mesmo, aquele que vive da terra, que produz realmente, ele preserva. Diferentemente dessas outras pessoas que saem roubando terra por aí e saem devastando de forma ilegal realmente. Exatamente. Eu diria assim que o nosso produtor está cada vez mais essas informações chegando, né, e cada vez mais consciente nesse sentido. E a legislação também, por outro lado, ela é muito rígida, né, nesse quesito, né. Muitas empresas aí hoje já, se você está irregular, não compra o seu produto e assim por diante. Então, isso também, por outro lado, faz com que o produtor busque essas informações e se adeque, faça as suas adequações, quem não está, mas a grande maioria está totalmente adequado, para que esteja sempre regular. Então, isso é importante. Eu acho que aqui na nossa região, graças a Deus, está o produtor muito consciente e faz isso corretamente. Até a questão da legislação ser dura, né? Ela é dura e precisou ser, ainda precisa ser, até para trazer a consciência, né? Então, assim, eu entendo, e é o que o Henrique falou, né? A pessoa que realmente vive da terra, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que têm a terra, mas não vive daquilo, não entende a importância. Ele não tem interesse em devastar, porque ele vive daquilo ali. Então, né? A mesma coisa de eu beber a água e poluir a água. Não faz nem sentido isso. Então, a gente vê realmente que até a sua geração, que é uma geração mais antiga, já tem essa consciência, as novas gerações já vêm trazendo isso. Então, assim, a legislação, ela vem rígida, e aí o mercado externo também, né, até o interno, ele acaba colocando regras de mercado, né, para que isso se sustente mesmo, né, a sustentabilidade se sustente. E aí a gente possa, então, preservar realmente o meio ambiente. É importante dizer isso, né, porque a gente vê muita gente que não faz a menor ideia de como a soja, o algodão, o milho, enfim, o grão cresce, como acontece aqui, né? Falando coisas que não dá vontade de ligar para a pessoa, né? Falar, amigo, pega um avião, vem aqui ver como que funciona. Exatamente, né? Você vê muitas pessoas, celebridades, eu diria assim, né? Que não lembro quando ela vai tirar sua maquiagem, durante o dia ela usou um algodão, né? Que Isso. veio de um produtor rural, Isso. que veio lá do campo, né? Que plantou algodão, que faz com que no seu dia a dia, ou no final do seu dia, quando vai tomar um banho, assim, vai tirar sua maquiagem, usa o algodão. Então as pessoas não sabem disso, acham que o algodão tá lá na farmácia e ele nasceu lá na farmácia. Além do mais, seu Sadi, aqui a maquiagem dela tem soja. A soja é insumo para vários cosméticos. Também, nesse sentido. O agro tá em tudo. Eu quis falar do algodão, que é uma coisa prática, né? Que tá ali no pé do mesmo jeito que tá no saquinho, né? Exatamente. A bolinha. É claro e evidente, né? Claro e evidente. Então, nesse sentido, assim, eu acho que o produtor é muito consciente disso. E outra coisa, nós dependemos do sol, nós dependemos da chuva. Se nós não cuidarmos do meio ambiente, coisa se vier futuramente, assim, mudar o clima, ou nesse sentido, que muitos trabalhando na pesquisa nesse sentido, quem que vai ser o prejudicado? Sim. É o produtor rural. Não tem porquê você não cuidar disso, do que é seu, do que é o seu dia a dia, do que é o seu ganha-pão, do que é a geração de emprego, de renda, né? Não só para o produtor rural, mas para a sociedade como um todo. Eu costumo falar assim, quando você vende um saco de soja, o produtor vende um saco de soja e o dinheiro cai na sua conta, ele sai pela cidade distribuindo esse valor, né? Que você compra de tudo, né? Vai desde do supermercado, do combustível, do adubo, salários colaboradores, né? Colaboradores, tudo que faz, né? Gira a economia, faz a economia como um girar como um todo, né? Então, principalmente na região que é mais agrícola, assim, isso sai lá do campo, começa lá no campo, né? E é distribuído para toda a sociedade.
É engraçado, porque a gente até brinca, né? Assim, às vezes na época da chuva, daí não tá chovendo. Ah, mas podia chover, né? Aí alguém fala, mas o produtor não quer que chova. Ah, então tá bom, então é melhor não chover. Todo mundo vibra com a agricultura. Quem tá, né, ligado, porque Sorriso, por exemplo, tá todo mundo ligado direto ou indiretamente à agricultura, né? É uma economia que ontem até nós gravamos um episódio com o prefeito e falamos sobre isso, né? Ele falou sobre isso. Ele falou, onde a agricultura tá, prospera, porque traz gente, traz investimento, o dinheiro gira, né? E quem não gosta, né, de viver numa cidade que empreende, uma cidade que é viva, que é rica, e rica em vários sentidos, né? Não só no dinheiro, né? Não só monetariamente, Na coragem, na vontade. Exatamente. Muito legal. Mas, assim, é importante você colocar isso porque muitas pessoas, que você falou, não têm essa consciência, mas eu acho que, assim, cada vez mais, eu acho que o trabalho da ProSoja, o trabalho do sindicato, o trabalho das federações da agricultura, tentando levar esse conhecimento, né? Esses podcasts, assim, também levam esse conhecimento para as pessoas que muitas vezes não têm a mínima ideia, né, do que é o campo, do que é o dia a dia de um produtor rural. Então, que a gente precisa de sol, precisa de chuva, precisa de N coisas para que isso aconteça, porque à medida que você coloca uma semente lá na terra, ela germine, tudo que tem de pesquisa dentro dessa semente, a pessoa não faz a mínima ideia. Não faz a mínima ideia. Olha só em Sorriso, quantos campos de pesquisa, quantos centros de pesquisa nós temos só aqui no município de Sorriso. Eu acho que são mais de 10. Então, veja bem, toda essa tecnologia, né, que fez com que o Brasil se tornasse o maior produtor aí de soja, de algodão, não de algodão não, mas de café, por exemplo, de suco de laranja, hoje de milho, somos os maiores exportadores de milho também, não em produção, somos terceiro em produção de milho, mas tudo isso tem todo um início de um trabalho lá no centro de pesquisa, lá, né, começando com a Embrapa, quando desenvolveu todos esses materiais para que a gente pudesse estar aqui em Sorriso hoje. Sim. Se não fosse a Embrapa, esse trabalho lá nos anos 70 de criar a Embrapa, de desenvolver essas novas tecnologias para o plantio do cerrado, não existia plantio no cerrado, não existia materiais produtivos para o clima tropical. A agricultura até então era feita no mundo onde era clima temperado, onde tem inverno e verão, onde só tem o verão, onde só tem luz, sol, calor o ano todo, não existia praticamente agricultura. Sim. Não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo. Então, nos trópicos, tecnologia pura brasileira que desenvolveu, né, esses materiais, a soja, o milho, essas coisas, para que a gente pudesse estar aqui hoje tendo essas altas produtividades, até hoje maiores do que no clima temperado, onde fazem agriculturas há milhões de anos, há milhares de anos, não milhões. Mas, assim, isso é uma tecnologia brasileira, então, infelizmente, perdemos ele esses dias, o Alisson Paulinelli, né, que foi o precursor de tudo isso, foi o ministro da Agricultura, foi o que criou a Embrapa, foi o que fez com que vários cientistas brasileiros fossem mundo afora estudar e voltassem e trabalhassem e desenvolvessem isso. Então, começou aí, hoje nós temos N centros de pesquisa privados e públicos, coisas, que faz todo um trabalho que resulta na sua mesa, né? Quando você vai comer seu produto e assim por diante, graças a esse trabalho. Então, hoje, nós somos um grande exportador mundial. O pessoal fala que a gente alimenta em torno de 1 bilhão de pessoas no mundo, né? A agricultura brasileira, além dos 200 milhões de brasileiros aqui. Então, um país que era importador, até nos anos 70, de alimentos, hoje nós somos um dos maiores exportadores. Então, tudo que isso gera, que isso traz de renda, de economia, não só para o produtor, mas para a sociedade como um todo. Cria emprego lá no porto onde você exporta, cria emprego na indústria de caminhões, cria emprego na indústria de pneus e assim por diante, se for uma cadeia, aqui, né? É toda uma cadeia que depende da produção agrícola, né? E quando eu falo da produção agrícola, muitas vezes as pessoas só pensam no grande produtor, mas não, é todo produtor. É o que produz a tua cebolinha lá para você. Sim. Alface, tomate, as granjas, as granjas de suínos, de frango, etc. Então, é toda uma cadeia, né? Às vezes o pessoal em si olha, porque a nossa região é mais produtora de soja, o produtor de soja. Não, nós temos centenas de produtores, de pequenos produtores aqui em Sorriso, que produzem o seu alimento que você consome no dia a dia. Então, acho que é toda quando se fala em agricultura, eu sempre falo, é uma cadeia, é o todo que gira em torno da agricultura.
e não só o plantador de soja e de milho. Seu Sadi, o senhor tocou num ponto super importante, eu acho que vale a pena destacar, é a tecnologia. Tecnologia e os investimentos, como o senhor diz, no campo de pesquisa, isso contribui muito para a sustentabilidade. Então, hoje, acredito que o lema do produtor rural é produzir mais e menos, né? Não precisa derrubar mais nenhuma árvore e vai produzir mais. Então, isso traz, como se diz, realmente a sustentabilidade para o campo, e a população está crescendo e precisamos produzir mais. A população mundial está crescendo, vai continuar crescendo, cada vez mais vai precisar de comida, de se vestir, comer, e isso a grande parte vem do campo. Então, a tecnologia, os aumentos de produtividade realmente vêm lá da pesquisa, né? Cada vez maior, cada vez mais empenho nesse sentido, e a sociedade ganha como um todo. Então, a maioria das pessoas não sabe as milhares de pessoas que estão por trás disso, trabalhando nesse centro de pesquisa mundo afora, e principalmente aqui no Brasil, para que a gente possa ter uma agricultura cada vez mais sustentável e cada vez mais produtiva. Isso faz com que o alimento chegue na mesa do produtor sempre com um custo menor. Você imagina, se não tivesse toda essa produtividade, quanto é que nós não estaríamos pagando hoje, né, para poder comer, para poder se alimentar. E então toda essa cadeia de produção traz essa sustentabilidade. Quando a gente fala, às vezes fala em sustentabilidade, a gente só pensa que é o meio ambiente, coisa. Não, a sustentabilidade é o todo. É o todo. Então, isso... Preservar é importante, mas comer também é muito Senão importante. Senão a gente não vive, né, gente? Tem que se atentar a isso. E aí, pegando um gancho da gente falando, né, da produção, da grande produção, né? A nossa produção tem aumentado exponencialmente nos últimos anos, né? O senhor vai poder nos falar isso melhor. Recentemente, veicularam em alguns jornais a questão do milho estar em céu aberto, né? A questão do problema da armazenagem desse grão, que talvez a construção dos armazéns não tenha acompanhado a produção, que aumentou tanto, né? E como que isso está hoje? Como que isso é real? Esse problema é real? Como que está isso hoje? Sim, esse problema é muito real, principalmente aqui na nossa região, né? Principalmente na produção do milho, né? Eu diria assim, ainda bem que nós temos esse período que não chove aqui na nossa região, que é junho, julho e agosto, aí, que até possibilita que seja feita alguma armazenagem a céu aberto, e hoje nós temos muito aqui na nossa região. Então a produtividade, a produção subiu bastante, e a armazenagem não evoluiu na mesma velocidade que a gente precisaria que evoluísse, principalmente não só na agricultura, assim, na fazenda, armazenagem nas fazendas, mas também a armazenagem das trades como um todo. Houve uma diminuição, eu diria, nos investimentos. Não seria bem diminuição, mas um investimento menor do que seria o necessário. Então faz com que isso nós temos hoje bastante milho a céu aberto aqui na nossa região. E também muito milho armazenado no silo bag, né? Sim. Silo bag, aquele uma bolsa, né? Bastante grande, um saco grande. Cabe em torno de 3 mil sacos, né? De 60 Bastante. quilos dentro de um bag daqueles. E de um silo bag. Então, hoje, você andar aí na nossa região, você vê muito nas lavouras, perto da sede de fazenda, muito milho armazenado em silo bag. Foi uma alternativa, né, que o produtor achou, e que, se não fosse isso, aí sim, né, nós teríamos um problema muito sério, um caos. A produtividade subiu bastante, né, nós temos questão da logística também, questão dos portos, também de exportação, que não cresceram, né, na mesma velocidade que a produção brasileira cresceu. Então, esse déficit portuário faz com que também achate um pouquinho o preço do final para o produtor, né, um prêmio hoje bastante negativo, tanto no milho quanto na soja na hora da venda, e esse transporte muito caro para você levar até os nossos portos. Então, faz com que o preço tenha caído bastante na nossa região esse ano. Entendi. E essa questão da logística, que também, acho que todos os assuntos do agro, eles estão em evidência, né? Mas a questão da logística, especialmente para nós aqui, estamos numa briga antiga, né, da questão da BR-163, e aí muita gente não faz a menor ideia de como esse grão sai daqui, né?
Então, queria que o senhor explicasse um pouquinho a questão da logística, o nosso problema, né, de logística, que o senhor até comentou que impacta em vários outros setores, né, do agro. Para onde esse grão vai, como ele sai daqui e qual é a perspectiva disso melhorar, como que isso poderia melhorar? Hoje o Brasil exporta para em torno de 200 países do mundo afora, né? Então isso tem que sair pelos nossos portos. Hoje nós temos, o pessoal fala, os portos do Arco Norte, aqui saindo por Miritituba, Belém, enfim, nós temos já que desenvolver um pouco nos últimos anos, mas para nós acessar esses portos ainda está bastante difícil, porque só temos uma estrada, por exemplo, que é a 163, né, a Ferrogrão, que é a ferrovia tão sonhada não só pelos produtores da nossa região, mas eu acho que é uma ferrovia coletivo. De suma importância para o país como um todo, né? Você levar isso via ferrovia até Miritituba. Parece que agora está andando, vai vir a ferrovia até Lucas do Rio Verde, que seria daí levando para os portos de Santos, né? Que hoje sai a partir de Rondonópolis para Santos. E tá o projeto aí da Rumo vir até Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, mas isso vai levar algum tempo e alguns anos ainda. Então a questão da logística no nosso país é um assunto muito sério, né? Muito que tem que ser tratado como assunto de Estado, não como assunto de governo, do governo para o outro, mas um assunto de Estado, né? Fazer essa projeção aí para os próximos 20, 30 anos e pôr em prática e começar a executar. Deixar, né, o governo permitir que a iniciativa privada, tem muitos fundos de investimentos, muita da iniciativa privada que quer vir investir no Brasil, fazer essas regulamentações que precisam ser feitas, dar essa possibilidade, né, da iniciativa privada, não precisa de dinheiro público, né, no caso da Rumo aqui não tem nada de dinheiro público, é uma empresa que está construindo a ferrovia. No caso da Ferrogrão seria da mesma forma, né, é só desburocratizar, deixar que esses projetos sejam feitos, né, e que a iniciativa privada execute, e isso a sociedade como um todo vai ganhar. Esse assunto da ferrovia é tão importante que nos Estados Unidos o país cresceu através da ferrovia, depois que chegou às estradas rodovias, né? No Brasil nós fizemos de forma inversa, apesar de termos ferrovias muito antigas que foram subaproveitadas, depois pararam de investir, né? E agora parece-me que está se abrindo os olhos para essa realidade, né? Eu acho que a maior parte da construção das ferrovias do nosso país foi na época do Império, né? Sim. Então, você tem uma ideia. Então, quer dizer, na minha cidade, lá em Getúlio Vargas, tinha a ferrovia que passava. Hoje não está lá só os trilhos, não tem mais o trem, vamos dizer assim. Então, é uma coisa assim que você olha e quando vai para lá, não é possível uma coisa dessa num país tão continental como o nosso, né? Onde a produção de grãos é tão grande. E esse volume é grande, né? Então o volume de produção é grande, então precisa vários caminhões, né? Então o trem ele tem essa possibilidade de levar muito mais carga com um custo muito menor. Com o meio ambiente vai ganhar muito porque se queima muito menos combustível. Sim. Então é todo um ganho. O pessoal fala tanto meio ambiente, coisa, é um ganho ambiental fantástico, né? Que você não estava queimando combustível fóssil aí, não está queimando, vai estar queimando, mas 10, 20% que queimaria um caminhão. Então, isso, todo mundo ganha com isso, né? É inimaginável em 2023, né? No século XXI, que por causa de uma coisa ideológica de um partido político que entra com uma ação no Supremo Tribunal Federal, apenas um juiz do Supremo Tribunal Federal dá um canetaço, está lá, há não sei, 4, 5 anos, parado, não se pode fazer projeto, não se pode fazer nem o projeto, né, desenvolver o projeto, para que seja feita uma ferrovia. Isso, assim, não entra na nossa cabeça, né, como que... Os ganhos com a ferrovia são incalculáveis, né? Inclusive até o próprio Estado, né? Temos muitas rodovias que é o Estado quem cuida. Sim. Então vai ter menos volume de trânsito nessa rodovia. Quanto mais produzir, mais o Estado vai ganhar também, exatamente. Mais vai gerar imposto, né? Sim. Vai gerar imposto, nem o Estado vai ganhar como um todo. Mas eu não entendi o Estado, mas a sociedade como um todo, as pessoas como um todo, né? Isso inclusive vai trazer renda, mais salário, né? Melhores salários, assim por diante, quando há desenvolvimento. Inclusive aquela pessoa que não faz a menor ideia, só vê o agro ali, né, quando passa, até essa pessoa vai ser diretamente beneficiada, né, com a construção.
desafogando o trânsito, Exatamente. melhorando a qualidade, enfim. É inimaginável mesmo, né? Se a gente parar para pensar, é inimaginável. A força que o agro tem, a gente travado em pequenas, entre aspas, coisas. Decisão de uma pessoa que não conhece a região, que nunca veio para a região, que não tem a mínima ideia do que está acontecendo aqui. Mas o senhor sabe que eu atribuo vários problemas, e isso a gente vive na prática, né? Decisões judiciais que a gente vê totalmente arbitrárias, e a gente pensa, a pessoa que decidiu isso não faz a menor ideia do que é o agro, ou a menor ideia de como funciona, de como, enfim, tivemos problemas de germinação, né, Henrique? Problema emblemático aqui do escritório, que é inacreditável. Assim, a pessoa não tem a menor ideia do que está acontecendo. Então, é muito triste, né? Porque estamos dentro do estado de Mato Grosso. Agora vou ser até meio polêmica aqui, né? Mas vou trazer igual. Juízes, desembargadores, enfim, as pessoas que têm o poder da decisão, o próprio poder executivo, legislativo, vive do agro, né? Que caso não percebam, o agro influencia, inclusive, no salário deles, né? Além do alimento que vai à mesa deles. E aí a pessoa não se presta, talvez, a olhar com carinho para isso, no sentido de, não, peraí, deixa eu entender aqui como é que funciona esse negócio aqui, como é que a sementinha nasce lá na terra, né? Deixa eu entender. Será que tá certo mesmo? Vamos... eu brinco que eu não teria coração para ser produtora rural, porque depender do sol, da chuva, do santo, tem que ter muita coragem. Então, assim, me entristece estar num estado em que as pessoas que dependem diretamente da produção não olharem com carinho para isso, né? Realmente é muito triste. E aí você está na mão de pessoas que não olham. Nós temos um caso bem específico, que é a questão do plantio de soja para você fazer a sua semente própria, né? Que a pesquisa e etc. fala que você pode plantar até, tipo assim, final de janeiro, início de fevereiro, que é a possibilidade, não sendo plantado soja em cima de soja. Uhum. O produtor quer fazer a sua semente de soja. Ele deixa um pequeno 5% lá da área para trás, às vezes não planta na hora, e planta lá no mês de janeiro, porque você vai colher ela no período aqui que já não chove mais tanto, você poder ter uma semente de qualidade. O que um partido político fez? Entrou com uma ação na justiça dizendo que não poderia ser plantado nessa época. E a justiça determinou, né, agora no novo plano safra também, que nós só podemos plantar soja até dia 24, 25 de dezembro. Acho que era 31 de dezembro, agora, se não me engano, é 24 de dezembro. Então, tirou, né, essa possibilidade do produtor que queira fazer a sua semente, que queira guardar a sua semente para plantar no outro ano, fazer a sua semente. Então, são coisas assim, você falou da justiça, assim, não faz o menor sentido. Não tem o menor cabimento uma decisão, porque não conhece. Porque não conhece. E não se presta a conhecer, né? Porque também não é difícil, né, gente? Exatamente. Google hoje a gente aprende sobre agricultura, pelo Também. menos uma noção. Seu Sadi, outro tema importante, né? E talvez até que tenha ficado mais em alta com a mudança do governo, né? E essa instabilidade, foi a baixa das commodities, né? Trouxe muita preocupação para toda a cadeia do agro, ligados diretos e indiretamente. Como que o senhor vê isso? Como estamos? O que o senhor entende que atribuiu essa baixa? Se é apenas a mudança política? Qual é o cenário em relação a isso? O todo em relação a isso? Na realidade, assim, né? Eu acho que a agricultura sempre foi cíclica, né? Você tem um ciclo de alta, um ciclo de baixa, e nós estamos entrando num ciclo de baixa. Então, o mercado internacional como um todo, né? Falar de formação de preço é um pouco complicado, e influencia vários fatores, né? Que influenciam no preço. Mas, assim, nós tivemos, eu diria, 3 fatores principais. O primeiro, realmente, um pouco a queda no mercado internacional da soja, né? E do milho também. O milho mais do que a soja caiu. Nós temos a queda do dólar, né? Que no ano passado estava em 5,40, 5,50, hoje para 4,70, 4,80, influencia muito na formação de preço. E principalmente na questão que nós já comentamos alguma coisa, na questão da logística, né? Hoje você mandar um saco de soja para Paranaguá, por exemplo, para exportação, o preço do frete é praticamente o preço praticado hoje aqui no mercado. Às vezes custa R$30 se você mandar um saco de soja para o porto, e o produto aqui na nossa região está em torno de R$30, R$32. Então, uma coisa bem atípica, assim.
os custos, né, de transporte cresceram muito. E nem nós já comentamos que os portos estão superlotados. Então o navio encosta lá no porto, tem que ficar vários dias para atracar, para poder carregar. Isso tem todo um custo, por isso que os prêmios estão bastante negativos hoje, né, na formação do preço. Então, são vários fatores que desencadearam isso. E a questão também do custo de produção, né, nós tivemos um custo de produção bastante alto ano passado, em função da guerra da Ucrânia, o adubo subiu demais, os fertilizantes como um todo, os químicos. Hoje eles já voltaram, né, bastante o preço, mas ainda estão acima do que é a média histórica. Então nós temos um contexto como um todo, assim, nessa formação para a próxima safra bastante preocupante. Então fez com que muitos produtores tirassem um pouquinho o pé do investimento, né, dessem uma segurada. A gente pode ver, principalmente na questão de compra de máquinas, o pessoal deixando de comprar ou postergando as suas compras, né? E que nem nós falamos antes, como é a cadeia, isso vai impactar em tudo, né? Lá em quem produz a peça, lá em quem produz o trator, enfim, o chip, que vai toda uma cadeia produtiva e vai ser impactada também em função desses preços baixos. E também no novo governo aí a gente tem muito problema da insegurança jurídica, né? Eu diria que, tipo assim, não se sabe muito o que vai acontecer. O marco temporal está lá para ser votado, mudando um pouquinho o assunto já, mas o marco temporal foi aprovado na Câmara dos Deputados, foi para o Senado, está lá para votar, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, essa insegurança jurídica que nós temos hoje no país trava bastante os investimentos também. Essa questão do marco temporal é grave, né? É importante. Inclusive, recentemente, a FUNAI aprovou um estudo, né, de limitação, demarcação das terras dos indígenas, onde 201 propriedades rurais altamente produtivas podem ser desapropriadas, né? Só numa região aqui do Mato Grosso. Só numa região. Então, assim, Mato Grosso e Pará, né? Então, assim, é bem grave isso, né? A gente precisa olhar isso com muito cuidado, movimentar, e aí eu reforço muito isso. O brasileiro, ele não tem memória, e eu acredito que toda crise é uma bênção para que a gente possa melhorar. Então, peguemos a crise, talvez política, que nós estamos vivendo, e comecemos a lembrar de quem votou, ir atrás do seu deputado, do seu senador e falar, meu amigo, vai desapropriar a terra lá no meu estado. O que você está fazendo por isso? Entendeu? Porque não adianta a gente só reclamar e jogar pedra e não cobrar, né? Eu votei em você, eu te coloquei lá. Então, você é meu representante, você tem a obrigação de me atender, de atender as minhas demandas, né? Formar movimentos. Eu acredito que o sindicato, a ProSoja, a FAMATO, enfim, tem essa força, tem esse movimento já, obviamente, mas eu trago a responsabilidade para mim, cidadã comum, que eu não estou no movimento do agro diretamente, digamos assim. O cidadão comum que está vendo isso acontecer, a gente não pode mais estar alheio àquilo que acontece, né? Então, eu falo que, assim, essa mudança política, porque eu vejo assim, né? Foi uma mudança de consciência política para todo mundo, não falando de partido ou pessoa, mas... Sistema de governo. Sistema de governo, isso, excelente. Isso trouxe uma consciência de, assim, não podemos ficar alheios à política, independente do lado que você esteja, né? Então, assim, precisamos cobrar, precisamos olhar para isso e não deixar mais que a FUNAI, né, a gente está pegando isso, ou que o próprio STF, que tem lá uma votação sobre essa questão, o Senado Federal tá para votar a questão do marco temporal, isso vai impactar de forma talvez até incalculável. Incalculável. Né? Realmente, se aprovarem do jeito que o pessoal está querendo, é inimaginável o prejuízo para o país que vai trazer, se não seguirem o que a Câmara, mudarem a votação da Câmara do marco temporal. Exato. E aí, mais uma vez, né, porque eu acho que eu nunca vou cansar de frisar isso, não é só o produtor rural prejudicado. Né? A sociedade como um todo. A sociedade como um todo. Então, é importante a gente falar sobre isso também, que é um assunto polêmico. Muito polêmico. Eu falei aqui no começo que eu não ia falar nada polêmico, eu só falei polêmica. Não, mas eu acho que é bom, né, para as pessoas que estão assistindo poder entenderem um pouquinho melhor que na correria do teu dia a dia, às vezes você não presta atenção nesses pormenores que são muito importantes.
por outro lado, eu frisar assim aos nossos produtores que cada vez mais nós temos que estar unidos, né, no sindicato, o sindicato, a federação como todo, representando todos os sindicatos, né, a FAMAT, e principalmente na ProSoja, que é os produtores de soja e milho do Mato Grosso, estarem cada vez mais unidos, que nós vamos estar muito unidos aí para estar enfrentando tudo isso que parece que vai acontecer, né? Esperamos que não aconteça, né? Eu acho que a FPA, a Frente Parlamentar da Agricultura, tanto a ProSoja como a FAMAT, estão trabalhando, conscientizando os nossos representantes, né, da importância. Eu acho que os do Mato Grosso estão bem conscientes, mas não adianta só 8 deputados aqui do Mato Grosso, né? Nós somos 513, então eu acho que nós temos que convencer, né, muitos deputados no Brasil como um todo, e principalmente os nossos senadores agora, da importância que você votar o marco temporal. Outro assunto bastante delicado também é a reforma tributária, né, que ninguém sabe direito, né, o que vai acontecer, o que vai ser votado nessa reforma tributária, quanto que ela vai impactar o agro, quanto que ela vai impactar a sociedade como um todo, quanto que ela vai impactar principalmente o setor de serviços, né, que é o que mais vai ser preso. Exato. Hoje, ontem o Haddad soltou um comunicado que o estudo do governo é de 25% a 27%, que será o IVA. Já pensou? Meu Deus. Acaba com grande parte de prestadores de serviço não vão conseguir sobreviver. Sim. Além do mais, isso vai passar para quem vai adquirir o produto, o serviço. Porque ninguém vai arcar sozinho, né, com o custo. Sem dúvida. Não tem consumidor final que vai pagar. O consumidor final vai pagar. A reforma tributária, eu acho que dá um outro podcast. Dá. Com certeza. De um dia, exatamente, de tanta confusão. Eu espero que, de fato, ocorra uma reforma tributária para o bem. Exatamente. Que, de fato, simplifique a forma de tributar no Brasil, mas não como está posto. Porque eu acredito que o Brasil gosta de copiar normas externas e fazer um Frankenstein. Então, copia por partes. Então, o IVA em outros países dá certo, aqui também pode dar certo, só que tem que respeitar algumas coisas. Nós temos um problema aqui que nós temos o Pacto Federativo. Então, o município ele tem sua arrecadação, o Estado tem sua arrecadação e a União tem sua arrecadação. Estou acabando de acabar com isso. Como que vai fazer essa distribuição? O município, que arrecada bastante, e ele vai continuar arrecadando? Esses municípios que estão em crescimento, como que vai ficar essa distribuição desse dinheiro? E por que a União precisa ficar com tanto dinheiro? Eu sou um crítico do Pacto Federativo, acredito que isso começou lá em 88, né, na Constituição Federal, que quem tem que ficar com o dinheiro é o município. É onde que vive as pessoas. Nós estamos pisando aonde? Nós estamos onde faz o dinheiro. Nós estamos pisando no município. Então, eu acho que no Brasil houve uma inversão. Deu muito mais dinheiro para a União, que é uma ficção jurídica, fica lá em Brasília, que a gente nem sabe onde o presidente mora, sendo, né, no brasileiro do modo geral. Agora, o prefeito da sua cidade, você sabe onde que ele mora. Onde ele janta. Exatamente. Onde que eu posso encontrar. Então, o Brasil tem esses nuances na parte tributária que chamam muita atenção. Eu não sei se o prefeito comentou alguma coisa no podcast dele, mas vocês imaginam, né, nessa reforma tributária, tirar o ISS, né, dos municípios, que é a principal fonte de arrecadação, vai tudo para a União, daí o prefeito vai ter que ir lá em Brasília pegar esse dinheiro de volta, pedir bênção. É inimaginável isso, cara. Não sei como é que passou naquela sinceridade. Polêmicas, né, seu Sadi? Seu Sadi, e aí, pegando um gancho de tudo isso, né, a parte boa, a parte ruim, que a gente falou aqui, não tão boa, né? Como que o senhor vê a perspectiva do futuro, do agro, da sustentabilidade, da produção, do todo? Como que o senhor vê os próximos anos? Eu sou otimista. Eu acho que nós temos que pensar positivamente. O agro tem tudo para continuar crescendo, principalmente na nossa região, com a vinda das indústrias também para a nossa região, nessa agroindustrialização. Eu sempre digo que acho que a primeira parte da agricultura foi feita, e que a abertura das áreas, a implantação das fazendas, das lavouras, do plantio, isso já está consolidado, já foi feito. Então agora com o processo de agroindustrialização, principalmente as indústrias voltadas ao agro, hoje nós temos as de etanol, frigoríficos e assim por diante, né? Isso atrai também outro tipo de indústria. Eu acho que vai fazer com que a região como um todo se desenvolva cada vez mais. E na agricultura, né, eu acho que todo mundo tem que
comer 3 vezes por dia, tem que se vestir e assim por diante. Então a agricultura não vai parar nunca, né? E cada vez mais nós temos que produzir, né, para que essas pessoas se alimentem. Então eu sempre digo assim, agradeço a Deus por essa profissão que Ele me deu, que eu acho tão nobre, né? Que é de produzir alimentos e coisas para a sociedade como um todo, não só para nós, mas para a sociedade como um todo. Mas eu acho que o agro no Brasil tem muito a dar, a contribuir para o país. Basta que os governos não nos atrapalhem, né? Que deixem a iniciativa privada fazer os investimentos também que hoje o setor público não consegue fazer, né? Tem que se, claro, nesse sentido, apesar de arrecadarem muito, eu não sei para onde vai esse dinheiro, mas não tem dinheiro para investimento, né? Principalmente em logística, infraestrutura como um todo, mas tem muito dinheiro de fundos da iniciativa privada que querem investir no Brasil, que querem vir para o Brasil fazer seus investimentos. Então tem que regulamentar isso, né? Fazer com que esses grandes investidores internacionais e nacionais também, né, façam esses investimentos no Brasil, que vai melhorar o país como um todo, e a agricultura vai sair ganhando e a sociedade como um todo vai sair ganhando. Seu Sadia, eu quero fazer um pedido ao senhor que está, né, aqui representando o sindicato, aqui também a ProSoja, o pessoal da Confederação Nacional da Agricultura, o podcast nosso, estamos falando sobre esse tema também, uma forma de divulgação, porque eu acho de suma importância o agro se unir e propagar, fazer publicidade, mostrar de fato. Porque, como o senhor disse, todo mundo acha que o agronegócio é só o grande produtor. Colheitadeiras de milhões de reais, etc. Não, exatamente. Muito além disso. Né? Nós temos a pequena parte da agricultura é esse. A grande parte da agricultura é de agricultura familiar, pessoal. Só que eu digo assim, também tem grandes produtores, também é agricultura familiar. Por exemplo, agora dividiram o ministério, né, em 2, Ministério da Agricultura e Ministério da Agricultura Familiar. A agricultura é agricultura como um todo. Exato. Não tem que ficar fazendo essa divisão de coisa, porque todos eles fazem parte da cadeia produtiva, todos são agricultores. Não interessa que você produz, se é 1 quilo de tomate ou 100 mil sacos de soja, é agricultura. Sim. Então nós temos que mostrar para a sociedade, principalmente a sociedade dos grandes centros urbanos, que é normal isso. Imagina um produtor indo num grande centro urbano e vendo, por exemplo, um shopping center que ele nunca viu. Ele vai também ficar impactado com aquilo. Aquele cidadão que nasceu e foi criado numa cidade, ele nunca foi para o campo, ele tem dificuldade de visualizar isso. É normal. Isso é do ser humano. Sim. Né? O que cabe ao agro? Levar isso, essa informação, ou aproximar esse cidadão do agro, mostrando para ele que aquele filtro solar que ele está usando, aquela maquiagem, é derivado da soja. Né? E mostrar também que o produtor rural, eu acho que é muito importante a gente destacar, produtor rural, ele não é a pessoa que desmata ilegalmente. Isso já foi um passado. Foi no passado, hoje não é mais. Não, presente não é mais. Essa pessoa que é contra a lei, é outro cidadão. Ele não é o produtor rural que nós estamos aqui na mesa conversando. Eu acho assim, o Brasil como um todo era mato, era cerrado, o país inteiro, o mundo inteiro era assim. Sim. E para você produzir, você tem que tirar a árvore, tem que tirar o cerrado, tem que tirar. Isso já foi feito, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo. E nós só temos agricultura porque nós retiramos a planta, a árvore, o mato, coisa. Mas isso faz parte da evolução da humanidade. Então, assim, por isso que hoje tem um Código Florestal, tem uma legislação aqui no país que é muito mais rigorosa do que em qualquer outro lugar do mundo. Sim. Eu tive a oportunidade de viajar para muitos países do mundo, você não vê o que você vê aqui na nossa região. Preservação de nascentes, os rios com matas ciliares do lado, preservados, etc. Isso você vai para a Europa, você não vê. Você vai para os Estados Unidos, você não vê. Então, assim, os caras querem que a gente cumpra a nossa legislação, e eu acho que tem que cumprir. Foi feito, foi discutido no Congresso Nacional, foi discutido com a sociedade como um todo, quanto que nós poderíamos plantar, quanto que nós poderíamos abrir. Foi feita uma legislação, vamos cumprir essa legislação. E nós estamos cumprindo, nós produtores rurais, 99%, sim, eu diria, cumpre essa legislação.
E o que não for cumprido, que puna. Tem que punir mesmo. Eu sou totalmente favorável. Se o cara está fora da lei, da legislação, porque o agronegócio como todo, o negócio da agricultura brasileira como todo paga por isso, e muito caro, Sim. por 1, 2%, que não fazem o seu dever de casa. Mas isso, eu acho que dentro de pouco tempo aí nós vamos ter 100% dos produtores trabalhando dentro da legislação. Então, eu acho que isso é muito importante, que nem você falou, a gente poder divulgar isso cada vez mais. É difícil, que praticamente a gente não tem muito esse espaço na mídia, principalmente nacional, coisas que até talvez por interesse, sei lá o quê, que não dão essa abertura, vamos dizer assim, para que as pessoas possam se comunicar mais também. Mas esse trabalho vem sendo feito, já acho que é passo a passo, não é fácil, é devagar, mas está sendo feito tanto pela federação como também pela ProSoja, coisa. Eu acho que a criação da ProSoja nesses últimos anos despertou e fez com que a gente pudesse levar essa mensagem para a sociedade também. Inclusive, o Fernando Cadori falou sobre isso, né? Precisamos estar aonde a oposição, aonde, entre aspas, ele não usou esse termo, mas onde o inimigo está. Então, sim, eu vou participar de jornais de grande circulação, porque não adianta eu estar só aqui na nossa região que quer nos ouvir. Não posso falar só para o meu público, tem que falar para o público. Exato, tem que, né, propagar. E hoje a informação está literalmente na palma da mão, né? Então, assim, utilizar isso e aproximar quem está no grande centro, que não faz ideia do que acontece aqui, que ele possa entender um pouco mais e começar a quebrar, porque a gente, né, o senhor mesmo citou a questão das atrizes, dos atores, né, que teve um movimento contra o agro, nem eles fazem ideia do que eles estão falando, entendeu? Não fazem, só que eles têm a mídia na mão, então o que a gente me colocando milhões dentro de do agro, seguidores e assim por diante, né? Precisamos, e é uma das missões do escritório, né, além de defender o agro, trabalhar com o agro, é levar essa informação, porque eu conheço gente ao redor de mim que não faz ideia do que está aqui e não faz ideia do que a gente falou agora. Então, sim, é muito importante, a informação é libertadora, né? E o senhor falou da questão de precisou desmatar, como diria meu pai, é o preço do progresso, né? O progresso tem um preço, precisou, realmente. E agora a gente corrige o que precisa, mantém o que precisa e continua produzindo, porque o Brasil, com certeza, como muitos já dizem, é responsável pela segurança alimentar do mundo, né? Tudo bem, assim, mas colocando em números isso, vamos dizer, hoje a agricultura no Brasil como um todo usa 8%. 8% do nosso território é usado para fazer agricultura. É muito pouco. Por esse barulho todo que o pessoal fala, que polui, que desmata, mais de 60% do nosso país está totalmente preservado. Ainda a nossa Amazônia, quase 90% é preservado, 87%, 88% está totalmente preservado. Então, sim, são coisas que a gente tem que levar esses números, divulgar esses números cada vez mais, para as pessoas entenderem. Mas não é possível, só 8% de todo o território brasileiro. Todo barulho cai por terra. Todo barulho cai por terra. Nós temos mais aí 15, 20% que é a pecuária, então chega em menos de 30% do território nacional é usado para fazer agricultura e pecuária. Né? A agricultura é em torno de 8%, nós temos 80 milhões de hectares mais ou menos que estão sendo cultivados, que dá em torno de 8% do território nacional. Então, assim, isso não é só, né, a agricultura, é a plantio, é a silvicultura, né, que é a plantação de laranja, de café, de uva, enfim, usa 8% do território nacional. É isso. E nós somos o maior produtor de soja, com 8%. Com 8%. Usando menos de 8% do nosso território. Imagina quanto que nós temos ainda, sem derrubar uma árvore, sem fazer nada, o quanto que a gente pode crescer ainda em termos de produção, não só de soja, milho, algodão, feijão, arroz, enfim. Agricultura do modo geral. Agricultura do modo geral. Seu Sadi, muito, muito, muito obrigada pela participação, pela sua contribuição com a gente aqui. Foi de grande valia, trouxe tanta informação, né, Henrique? Rica, não só para a gente, mas para quem nos acompanha, para quem vai ver esse podcast, ouvi-los. Então, a gente fica muito feliz, agradece de coração. Nossa casa está sempre de portas abertas para recebê-lo. Sempre que quiser vir conversar conosco, estamos aqui. E é isso, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de poder levar um pouco dessas informações, né? Que isso, nem comentamos durante o podcast,
que é muito importante aí para a sociedade ter um pouquinho mais de conhecimento, vamos dizer assim, do que acontece no nosso dia a dia lá na fazenda, no campo, no pequeno, no mini produtor, e trabalha o dia inteiro aí para dar sustentabilidade ao nosso país como um todo. Obrigado, seu Sadi. Nós vamos fazendo o nosso papel de fazer a divulgação, né, do agro para o Brasil e para o mundo, quem sabe, né, Ju? Com o pessoal certeza. do outro lado do mundo pode estar também nos ouvindo. Obrigado, seu Sadi. Ok, obrigado. Obrigada, Henrique. Obrigada, gente. Espero que tenham gostado, que possamos contribuir com vocês com essas informações e até a próxima.